Eu queria começar então lendo uma oração puritana, uma oração que destaca simplesmente a nossa pequenez frente a esse Deus tão grandioso, e que a gente possa ter nessa oração puritana, uma oração que foi feita no século XVIII, uma introdução para o nosso encontro nessa noite. A oração diz assim: Pai Celestial, minha fé está em Ti, minha esperança vem de Ti, meu amor Te persegue. Creio em Ti, abraço Tua palavra, consinto com Tua vontade, descanso em Tuas promessas, confio em Tua providência. Te bendigo porque minha consciência me prova que sou Teu, e não preciso de sinais e maravilhas para crer, pois Tua palavra é de fato verdade. Lancei minha âncora no porto da paz, sabendo que o presente e o futuro estão em Tuas mãos. Tu és tão bom, sábio, justo, santo, que não é possível haver engano em Ti. Tu és o manancial e a fonte de toda a lei, a qual me ordenaste obedecer. Submeto à Tua soberania tudo aquilo que eu sou e possuo. Faz comigo o que for Tua vontade. Em lugar das minhas reclamações e murmurações, Tu tens dado silêncio ao meu coração. Mantém-me desejoso de crescer em prontidão. Prontidão em, com Tuas providências, detectar minhas faltas. E tem misericórdia de mim. Se peco e sou rebelde, ajuda-me a arrepender-me. Então remove meu pesar e dá-me alegria. Tira o pano de saco que me cobre e me adorna com beleza. Remove meus lamentos e enche minha boca com cântico. E quando eu estiver restaurado e descansado em Ti, que o sol brilhe em meu coração. Uma oração praticada no século XVIII, que tem todo um consenso daquilo que é para nós a maravilha de experimentarmos a total dependência de Deus. Bem, irmãos, queria com isso então deixar uma palavra para os irmãos e dentro dessa palavra desafiá-los a estarem na sua caminhada de oração. Na nossa chamada, colocamos como desejando a voz viva de Deus. Todos nós devemos ter em nossos corações esse desejo, esse anseio pela voz viva de Deus. O mais frequente, na verdade, com todos nós, não é ter esse desejo ardente, mas termos, na verdade, uma inércia espiritual. Muitos de nós nos vemos muito mais dispostos a não fazer, a não orar, do que a orar. Muitos de nós, se não todos, somos muito mais propensos a, na verdade, nos acomodarmos na nossa caminhada do que realmente buscarmos ao Senhor quando queremos e quando também não queremos. Muitos preferem, então, nesse caso, pedir a outras pessoas que façam isso em seu lugar. Muitos preferem fazer os seus pedidos de oração, ou talvez você já passou por isso, de alguém que já está afastado da igreja há anos e anos, ou talvez nunca foi membro de uma igreja, mas sempre teve um certo temor, um certo sentimento da necessidade do Cristo, mas ele nunca foi à igreja ou nunca se interessou pelas coisas do reino, nunca teve o desejo de comungar com os irmãos, de vivenciar aquela comunhão para caminhar juntos na fé. Mas talvez você tenha experimentado a realidade dessa pessoa te procurar e pedir para que você ore por ela, e pedir para que você interceda por ela, e pedir para que você coloque alguma petição dela diante de Deus. E isso acontece muito. Muitas pessoas têm às vezes esse hábito de colocar alguém para que essa pessoa possa fazer então essa oração, para que outra pessoa tenha uma vida de oração no lugar dela. E aí, diante disso então, o fato é que acontece algo que fica marcado e é onde a gente tem que parar e pensar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vamos encontrar um momento onde Deus tinha um profeta e o povo era regido diretamente por Deus pelas orientações desse profeta que falava em nome de Deus. Mas o fato é que surge no coração do povo um desejo de ter um rei. Eles queriam um rei.
e começam dessa forma pressionar o profeta, questionar algumas coisas e exigir como se todo mundo tem rei, queremos ter um rei também. E lá em 1 Samuel 8, verso 7, na verdade fica destacado o que fica para nós nessa noite, que Deus dizendo que foi a mim que rejeitaram como rei. Quando o povo se levanta querendo um outro rei, Deus coloca essa palavra na boca do profeta dizendo: foi a mim que rejeitaram como rei, quando pediram um outro rei. O que a história nos mostra então, que quando olhamos para a história da humanidade, para a história do povo de Deus, para a história da igreja e até mesmo para a nossa própria história, nós verificamos que a todo tempo há uma busca dos homens por um rei, por um mediador, por um sacerdote, por um pastor, por um intermediário. O fato é que na nossa história como cristãos e na história do próprio povo de Deus e na própria história que nos é apresentada na palavra do Senhor, nós encontramos em vários momentos o povo buscando um mediador, um intermediário, para que ele pudesse ter vida com Deus e nós sermos somente usufruir dessa bênção, dessa comunhão dele com Deus e não termos diretamente uma comunhão. Isso aconteceu em várias histórias. Quantos de nós talvez crescemos e ouvimos dizer assim: olha, Deus é tão bom que guardou aquele jovem por causa do amor dele pela sua mãe. E é verdade, eu não tenho dúvida disso. Deus abençoa. Mas em muitos momentos nós acabamos criando às vezes um sentimento de que eu estou guardado e protegido pela intercessão de uma pessoa que está ao meu lado, que tem vida com Deus. E aí então vem aquela intenção assim: bem, a oração do pastor é muito mais poderosa, porque ele tem muito mais intimidade com Deus, muito mais proximidade com Deus, quando na verdade esse é um grande questionamento a ser levantado. Não que o pastor não tenha intimidade com Deus e que sua oração não seja importante e relevante, é sim, mas isso não anula e não isenta a participação e a responsabilidade de todos em terem uma intimidade com Deus em oração. Não fique passando para outros, não fique deixando para outros, não fique terceirizando aquilo que na verdade é sua intimidade com o Senhor. Então na história o que vimos é na verdade a todo tempo os homens se esquivando de ir até Deus, se esquivando de ir à presença de Deus. Eu desejo muito que Deus me abençoe, então eu peço a minha mãe que é membro da igreja que ore por mim, então eu peço meu vizinho que é um membro da igreja, uma pessoa assídua na igreja, bem como pelo seu testemunho, então eu peço a ele que leve o meu pedido. Então eu vou sempre colocar, porque na verdade eu não quero ir à face de Deus, eu não quero estar diante de Deus, e eu peço alguém para fazê-lo. Isso aconteceu e acontece na história do povo. Mas eu e você temos que parar e pensar um pouco, e muito, sobre um fator. Porque a vida de oração é justamente falar com Deus, estar com Deus em oração. E eu e você precisamos entender uma coisa: Deus continua falando, Deus continua orientando os corações daqueles que o buscam. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e especificamente no ato da transformação, da conversão de Saulo, até então Saulo, depois conhecido como Paulo, é interessante como Deus vai falar com Ananias, o profeta, e ele vai dar detalhes do que era para ser feito. E ele diz assim: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita. Olha como é que Deus trata de algo muito assim, detalhadamente, não é? Ele dá os detalhes: a casa de Judas, a rua direita, uma ideia de mostrar de que Deus trata com as coisas nos detalhes da nossa vida, naquilo que seja necessário para realmente chegarmos ao objetivo esperado por Deus, para que possamos realmente chegar ao lugar que Deus deseja. E talvez muitos dos nossos caminhos se acabam sendo tortuosos simplesmente porque nós não paramos para pegar os detalhes de Deus para as nossas vidas. Detalhes esses que Deus vai falar diretamente com você. Detalhes esses que Deus vai tratar diretamente com o seu coração.
Então não fique terceirizando a sua intimidade com Deus, não fique terceirizando a sua vida de oração. Seja você quebrantado aos pés do Senhor, a receber a palavra dele para a sua vida, a receber as orientações que vão ser destacadas pelo texto sagrado que já está gravado em seu coração, que Deus vai fazer saltar aos seus olhos e à sua mente, que Deus vai fazer o seu coração se sentir um pouco pressionado diante daquilo que Deus quer que você experimente. Então, desejar a voz viva de Deus é ter a consciência de que eu não posso terceirizar a minha vida de oração. Eu tenho que buscar o Senhor. Mas entenda uma coisa, que esse desejo de se voltar para Deus é, na verdade, uma dádiva da graça divina. Qualquer um que não começar pedindo o desejo e a graça para levá-lo adiante, com certeza logo desistirá de ter essa caminhada com Deus. Por isso, o desafio para nós nessa noite é justamente que nas nossas orações eu pare e pense: Senhor, me dê um desejo ardente de estar na sua presença. Senhor, que a tua graça me sustente e me fortaleça para que não seja um desejo apenas de uma semana, de alguns meses, mas seja um desejo vivo até que o Senhor volte. Precisamos então, no início dessa caminhada, já começarmos sempre destacando: Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça nessa vida de oração. Porque, como nós vimos no início, o natural nosso é não querer orar. O natural nosso é o marasmo espiritual. O natural nosso é terceirizar os nossos pedidos para que outros façam em nosso lugar, para que outros, se coloquem diante de Deus. Esse é, na verdade, o natural nosso. Por isso, então, nós precisamos pedir que esse Deus gracioso nos fortaleça em oração. Nos fortaleça nessa nossa caminhada de intimidade com Ele. Que Ele, a cada dia, renove a nossa disposição. E que a gente possa ter o desejo, ou pelo menos a coragem, de orar quando nós queremos e quando não queremos. Quando estamos alegres, mas também quando estamos tristes. Quando vencemos, mas também quando perdemos. Ou seja, em todo tempo estejamos nós diante do Senhor para colocar diante dele as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos medos, os nossos receios, sabendo que é Ele quem nos fortalece, especialmente, inclusive, para orarmos. Então, assim, queridos, deve ser a nossa caminhada. Se eu não pedir a Deus para que fortaleça o meu desejo de ter intimidade com Ele, o fato é que rapidamente estarei desistindo. Rapidamente me verei novamente desanimado e frio, terceirizando os meus pedidos, terceirizando os minhas ações de graças. Assim, então, peça a Deus. Peça a Deus. Pois uma das coisas marcantes que podemos destacar da nossa vida de oração, do ato gracioso de Deus de nos fortalecer em oração, é uma frase muito bonita, cunhada na história, que eu quero ler para vocês, que destaca muito bem isso. A contemplação dos santos incendeia-se com o amor daquele que é contemplado, ou seja, Deus. A contemplação dos santos, a vida de oração, a vida de se colocar diante de Deus, incendeia-se com o amor daquele que é contemplado, Deus. É o próprio Deus que incendeia os nossos corações, cada vez mais que nós nos dispomos a estar diante dele, clamando, orando, rogando as maravilhas dele sobre as nossas vidas. Por isso, nesse encontro de oração, fique para nós nessa noite esse grande desejo de clamarmos ao Senhor e pedir: Senhor, incendeie o meu coração, não me deixe desanimar, não me permita me afastar de Ti, mas que eu possa me curvar diante do Senhor e falar aquilo que está no meu coração, e desabafar, e chorar se for o caso, enfim, experimentar aquilo que cada um de nós deve experimentar diante do Deus vivo. Assim é o nosso encontro de oração nessa noite. Que Deus assim nos abençoe ricamente. Oremos nesse momento. Gracioso Deus,
Nós somos ricamente gratos, ó Pai, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelo Senhor ter nos alcançado com o Teu amor, ó Pai, pela Tua graça e assim termos nos transformados, nos feito verdadeiros adoradores e assim, ó Pai, pelo sangue do Teu Filho, podermos ter sido perdoados e lavados e remidos de todos os nossos pecados. Ó Deus, nós somos ricamente gratos por tamanho amor que o Senhor demonstrou e demonstra todo o tempo por nós. E nesse momento, Senhor, queremos aqui colocar diante de Ti os pedidos que foram registrados nessa live. Pelo Silvio, ó Deus, está internado, Senhor, restaure a vida desse jovem, ó Pai, rapidamente, que ele retorne aos seus afazeres, seus compromissos. Pelo Naubert, Senhor, que tem também vindo aqui, um jovem, que o Senhor esteja confirmando no coração dele, transformando para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Também, ó Deus, pela família da Kelly, Senhor, que de forma muito, muito triste, Senhor, tiveram a família, um ente querido ceifado da presença deles, né, que é um primo da Kelly. Que o Senhor esteja confortando os corações, ó Pai. Vivemos num mundo tão mau, tão violento, e pedimos que o Senhor, então, ó Pai, derrame agora o conforto sobre a família, sobre a irmã dele, para que eles possam, Senhor, ser, ainda que pela dor da perda, mas eles se sintam confortados, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça. Assim também, Senhor, pelo sobrinho da Josi, ó Deus, que está nesse tratamento de quimioterapia. Ó Pai, o Senhor sabe o quanto isso é difícil para nós, o quanto essa doença machuca não somente a pessoa acometida, mas todos os familiares que também sofrem junto. Então, em nome de Jesus, ó Deus, dá a ele, Senhor, um tratamento abençoador, um tratamento que o restaure, um tratamento que todos possam ver a Tua mão, Senhor, o Teu poder na vida do sobrinho da Josi. O Senhor esteja abençoando ricamente. Também a Conceição, Senhor, completou mais um ano de vida. O Senhor esteja abençoando ricamente a Tua serva, dando a ela, Senhor, sempre alegria e paz em seu coração, e que também ela comemore e celebre muitos e muitos, muitos outros anos, ó Deus, de vida e alegria de saber que em Cristo Jesus ela tem vida e vida em abundância. Muito obrigado por esse encontro, somos agradecidos a Ti, ó Pai, e pedimos também que cuide da nossa nação, cuide, Senhor, do povo brasileiro e nos livre desse mal, Pai, dessa pandemia que nos assola. Tudo isso nós colocamos diante de Ti e oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. A todos vocês, Deus abençoe e uma boa noite.